Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui neste sábado pela manhã para tentar falar um pouco de Vasco. E olha que falar de Vasco depois do último domingo é algo que deixa todo mundo apreensivo. Em que momento será que o Vasco vai voltar para o campeonato com forças para tentar, de alguma maneira, cicatrizar essa ferida que ficou aberta em todo o torcedor vascaíno depois do jogo do último domingo? Quero trazer hoje para você aqui, torcedor, uma reflexão em relação a esses poucos dias de trabalho do técnico Álvaro Pacheco, o quanto ele teve culpa nessa derrota, no placar, e o que esperar do trabalho dele daqui para frente. Enfim, eu acho que vocês vão poder me ajudar a decifrar de que maneira ele deve enfrentar as adversidades que o Vasco vai impor a ele. Quem sabe ele até hoje nunca teve tantas adversidades. E eu espero que ele consiga entender o cenário rápido, porque duas palavras que ele fala sempre que cita o seu trabalho, antes mesmo de chegar ao Vasco: coragem e contexto. E hoje vamos debater aqui como que essas duas palavras podem, de alguma maneira, ajudar o Álvaro Pacheco a fazer com que o Vasco se torne uma equipe sólida, algo que a gente faz tempo que não enxerga. Depois da vinheta, eu volto, falando muito do trabalho do Álvaro Pacheco e como deve ser daqui para frente. Se liga aí. Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link, você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Então, torcedor vascaíno, temos muito o que conversar. Uma semana de resiliência para o torcedor, depois de tudo aquilo que a gente pôde observar no último domingo no Maracanã. Hoje aqui eu quero propor um debate sobre duas palavras que o técnico Álvaro Pacheco, antes mesmo de assumir o Vasco, fazia uso durante as suas entrevistas e os seus posicionamentos: a coragem e o contexto. Quando o Vasco começou a especulação aí em relação ao nome do Álvaro Pacheco, eu procurei correr atrás das entrevistas, do modelo de jogo, dos posicionamentos. E se tem uma palavra que o Álvaro Pacheco sempre coloca na maneira que ele enxerga o futebol, essa palavra é a coragem. E outro termo que ele utiliza bastante é sobre o contexto. Então, eu vou trazer para vocês aqui a definição de coragem e contexto para a gente, a partir daí, começar a traçar um novo rumo para o trabalho do Álvaro Pacheco. Porque o rumo que ele traçou no último final de semana, com certeza ele não foi o responsável direto pela derrota para o rival. Agora, ele foi sim o responsável direto pela goleada. Isso não quer dizer que ele já está sub júdice o seu trabalho. Longe disso. Até porque ele errou, mas o Vasco em si também não deu, em nenhum momento, uma zona de conforto para que ele pudesse entender a segunda palavra que ele sempre usa, que é o contexto. Então, vamos lá. Você observa aí comigo, por exemplo, no dicionário, a descrição da palavra coragem: postura de quem se mantém firme diante de riscos ou do perigo, bravura, valentia, destemor,
força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, confiança. Já a palavra contexto, a sua descrição no dicionário, relação de dependência entre as situações que estão ligadas a um fato ou circunstância, o contexto social da ditadura, por exemplo, o que está ao redor de algo ou de alguém, ambiente, contexto religioso, social, político. E eu colocaria aqui mais uma palavra, o contexto esportivo, sabe? Pois bem, torcedor, o que acontece? O Álvaro Pacheco chega no Vasco, faz aí 7, 8 sessões de treino e existe, de alguma maneira, uma transição, eu acredito, capitaneada pelo Rafael Paiva. E aí a gente vai chegar, num primeiro momento, do que eu penso, que o Vasco necessita, e muito, de uma comissão técnica permanente. Porque talvez, se tivesse dentro do vestiário no último domingo, alguém que entendesse do momento do Vasco, do elenco do Vasco e do momento e do elenco do rival, poderia, dentro do contexto, frear a coragem do Álvaro Pacheco. E por que eu estou falando isso? O Vasco, no intervalo do jogo, estava perdendo por 3-1. E eu quero me apegar a esse jogo do último final de semana para trazer para vocês, torcedor, a solução daqui para frente. Não é que eu estou aqui com esse vídeo remoendo, apontando o dedo para o Álvaro Pacheco sobre aquela atuação patética que a gente teve. Não, não é isso. É apenas que eu preciso ter o parâmetro do que aconteceu no último final de semana e o que eu acho que precisa ser feito daqui para frente. Porque na entrevista coletiva, inclusive, é uma pergunta que o Sérgio Quindi faz ao Álvaro Pacheco sobre a substituição no intervalo, que ele acabou trocando atacante por atacante, Rayan por Rossi. E a gente viu o que acabou acontecendo no segundo tempo. E quando ele é indagado pelo Sérgio Quindi, ele deixa claro que a ideia dele era, com o Rossi, tentar explorar algum espaço que pudesse aparecer, fazer um gol e voltar para o jogo em algum momento. Pois bem, se ali dentro do vestiário, naquele momento, tivesse alguém do Departamento de Futebol Profissional do Vasco, de uma comissão permanente, ou então até mesmo o Felipe, que agora o diretor técnico, e diretor técnico não é para escalar a equipe, não é isso. Agora, o diretor técnico pode, junto com o treinador, se posicionar sobre determinadas situações, principalmente quando o treinador tem tão pouco contato com o elenco do Vasco como o Álvaro Pacheco tinha. Ele acabou ficando vendido nesse intervalo, sem ninguém do Vasco que pudesse dar uma orientação. Porque a partir da hora que você está jogando contra o elenco mais caro da América do Sul, você está com um homem a menos, né? E o placar 3-1, esquece que você vai conseguir ter sucesso. Ah, Jean, pode acontecer? Pode, mas é melhor não tentar pagar para ver. E foi o que fez o Álvaro Pacheco. Ele tentou pagar para ver. Ele tentou continuar jogando contra a equipe do rival da mesma maneira se estivesse com 11, porque ele não fez a recomposição, ele não trouxe alguém que joga numa situação do campo mais à frente, um pouco mais para trás, muito pelo contrário, ele continuou jogando de peito aberto e a gente sabe que o Vasco acabou levando 28 finalizações e o Léo Jardim, pasmem, fez 12 defesas. Então, torcedor, foi uma tragédia e poderia ter sido uma tragédia maior ainda. E o que eu penso daqui para frente? O Álvaro Pacheco vai precisar fazer muito mais uso do contexto do que da coragem. Por exemplo, já no próximo jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, ele vai precisar ter o entendimento que não basta ter a coragem para escalar uma equipe do meio para frente com Sforza, Galdames, Payet, Verratti. Não dá. Ou ele tem a consciência que ele precisa dar um passo atrás no seu trabalho, ter uma equipe mais compacta, e esse é outro detalhe,
que eu até trouxe no Faísca Tá-On do final de semana passado, aquela questão dos gatilhos, do bloco defensivo que ele trabalhou bastante. E ele também fala isso na coletiva pós-jogo contra o rival, que em determinados momentos os jogadores saltavam na marcação e o bloco não vinha junto, o bloco não respondia. Por quê? Muito pouco treinamento, muito pouco entendimento do gatilho, e era uma equipe que não era acostumada a fazer isso. E ele mesmo fala, quando o Vasco saiu da zona do conforto, que começou a levar os gols, a memória dos jogadores que estava programada para fazer da forma errada, como ele mesmo deixou claro, começaram a exercer, em alguns momentos, dentro de campo, algumas atividades que não estavam coordenadas com o que pensa futebol o Álvaro Pacheco. Aí acabou sendo essa tragédia completa. Então, torcedor, no jogo contra o Palmeiras, no Allianz, na próxima quinta-feira, o que o Álvaro precisa fazer? Ter o entendimento que a gente precisa ter dentro de campo pelo menos um dos volantes com característica de marcação, de pegada, de força. Ou o Zé Gabriel, ou o Hugo Moura, ou até mesmo o Matheus Carvalho. Um desses três precisa ser titular dessa equipe do Vasco. Eu, particularmente, acho que até dá para 2 desses 3 jogadores ser titular. Aí depende muito do que ele vai fazer. Se ele entrar com os 3 zagueiros, apenas um desses deve ser titular, provavelmente ao lado do Sforza. Agora, se ele entrar com apenas 2 zagueiros, porque tem a questão aí do João Vitor, que está suspenso pela expulsão, eu usaria pelo menos 2 jogadores desses no meio de campo, para não deixar o Palmeiras trabalhar tão tranquilo como a gente tem visto os meias das outras equipes trabalharem quando jogam contra o Vasco. Eu vou trazer para vocês aqui, torcedor, 2 exemplos. Um da mais alta prateleira do futebol brasileiro e o outro que quando jogou contra o Vasco parecia o Zinedine Zidane. Quando o Vasco leva 4 do Criciúma em casa há 3 rodadas, o Felipe Mateus, o meia do Criciúma, parecia um jogador de Copa do Mundo. Tamanha a liberdade que ele tinha para trabalhar entre linhas. Porque o Vasco tem essa dificuldade de ter um sistema de marcação que possa competir entre linhas. E isso não é de agora. Isso é um bom tempo que o Vasco acaba apresentando essa dificuldade. Eu até vou pegar a prancheta aqui, porque se a gente analisar, por exemplo, o Vasco com a linha de 5 que utilizou no último final de semana com os 3 zagueiros. Aqui na frente, apenas com 2 volantes de marcação, acaba ficando muita área descoberta para ter essa marcação. Fica a linha de 5, aqui ninguém salta para vir nessa linha de 2, lá na frente, Rayan, Verratti e Payet não desciam para ajudar. Esse trabalho entre linhas aqui acabou ficando uma delícia. Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Everton, Cebolinha, deitar e rolar em cima do Vasco, porque essa compactação não existe. Ela existiu nos 20 primeiros minutos, quando a linha do Vasco subiu, o Vasco tentava um perde e pressiona lá na frente, até que a coisa andou. A partir da hora 20, 25, o Flamengo equilibrou um pouquinho no gol do Cebolinha. Ali em diante, meus amigos, as coisas acabaram não acontecendo mais e a gente sabe o que aconteceu. Então, torcedor, é isso que eu queria deixar claro aqui para vocês hoje, trazendo a coragem e o contexto. Nesse momento, ele tem que entender muito mais o contexto do que ter a coragem, porque a partir da hora que ele entender o contexto, ele vai segurar um pouco a coragem e vai conseguir fazer um Vasco mais competitivo. E eu tenho certeza que ele ficou incomodado com o que ele viu. E a gente precisa corrigir essa rota logo, não dá para esperar, porque até o dia 10 de julho é com esses jogadores, é com esse time. Depois a gente observa como que esses reforços podem atuar na equipe do Vasco. Principalmente com a iminente chegada aí do Felipe Coutinho, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai dar um salto de qualidade muito grande nessa equipe do Vasco. E percebo que o Felipe pode ser uma peça fundamental nessas conversas diárias com o Álvaro Pacheco. Volto a repetir, não é para o Felipe escalar a equipe, não é isso. É apenas alguém que possa mostrar mais rapidamente o contexto desse elenco, o contexto do futebol brasileiro, o contexto dos adversários. E o Felipe, eu acho que é um cara que tem muito a acrescentar. Essa semana, até brinquei
no nosso grupo de WhatsApp, lá do canal Atenção Vascaínos. Olha, torcedor, até agora a empresa americana colocou para trabalhar ao lado dos treinadores gente que não tinha ganho nem jogos escolares. E o Felipe só é o maior vencedor da história do Vasco. Um cara desse, com certeza, tem muito a agregar à equipe. Então, hoje, a minha resenha, o meu recado hoje era esse. E você, torcedor, que quer agregar aqui ao canal Atenção Vascaíno, agregar ao AV+, eu vou pedir um favor para você. Aí na tela está o QR Code da nossa campanha da Live Pix. Esse dinheiro que você ajuda o canal Atenção Vascaínos não é um dinheiro que vai para o bolso do Jean Faísca, do Emerson Rocha, do Marco Vasconcelos, do Joel Silva, do Flávio Dias, do Sérgio Quindi, enfim, não é da Jéssica Ventura. É um dinheiro que é usado única e exclusivamente para que a gente possa trazer a melhor cobertura de Vasco para você que nos assiste. Você sabe, a gente diariamente está de manhã com o Acorda Vascaíno lá no AV+, Emerson Rocha sempre no BDG aqui 10 horas da manhã, meio-dia resenha com o Sérgio Quindi, 5 horas o Tabela com Joel Silva e Marco Vasconcelos, e à noite o News, que a gente faz aquele rodízio todos os dias à noite, alguém auxiliando aí o Flávio Dias. Então, por favor, dá uma força para nós, escaneia aí esse QR Code, qualquer contribuição é bem-vinda para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui com maior carinho para você, torcedor vascaíno. Like, compartilhe nas suas redes sociais, deixa aí embaixo a escalação que você acha que deve ser contra o Palmeiras, o que você achou desse vídeo, enfim, é sempre bom essa interação aqui com você. Um abraço e até a próxima semana, torcedor vascaíno. Valeu! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!